E aí, humanidade youtuber, aqui quem fala é o Daniels, e bem-vindos aqui a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu irei comentar sobre algo bem interessante que provavelmente acabou de ser revelado graças a uma revista que publicou uma matéria que basicamente conta qual que é o nome Targaryen do Jon. Porque vocês sabem, já devem imaginar, Jon é o nome que ele teria se tivesse nascido e crescido como um Targaryen. Os Targaryen sempre têm nomes bem diferenciados. Eu já ia fazer um vídeo sobre isso bem antes de terminar o roteiro. Eu acabei de ver que muitos estavam comentando sobre isso em pages no Facebook, nas redes sociais, e muitos portais de notícia têm passado a notícia como verdadeira. Eu acredito que esse realmente seja o nome que o Rhaegar daria pro Jon se tivesse um menino. E também comento qual nome eu acharia que ele daria se caso fosse uma menina. Se vocês ainda não acompanham o canal, convido todos vocês a se inscreverem aí no canal e também ativarem as notificações, porque o YouTube é YouTube, né? E geralmente nunca envia vídeo a todos os inscritos do canal. Isso vale também para quem já é inscrito. Cheque se vocês têm as notificações do canal já ativada. Caso vocês em algum momento gostarem do vídeo, não se esqueçam também de deixar o like de vocês, que ajuda tanto na divulgação do vídeo quanto do canal. Mas vamos lá, eu espero que vocês gostem. Caso vocês não lembrem, na cena da Torre da Alegria com a Lyanna Stark, ela fala pro Ned algumas coisas em seu ouvido e a primeira delas não foi possível ser escutada. Mestres aí que leem línguas tentaram adivinhar o que ela falou e a atriz mesmo diz que sim, teve uma fala completa para dizer e ela não sabia se poderia revelar o que ela disse no início. O que parece é que ela começa dizendo "His name is", o seu nome é, e depois parece que ela solta alguma coisa que termina com um S, dá pra ver a língua dela fazendo um S. E que nomes aí que terminam com um S? O nome mais importante deles, é que a revista também notificou, é Jaehaerys. Mas por que ele daria esse nome, Daniels? Esse nome é um nome revelado? Sim. É o nome que a revista revelou. Graças à revista Empire, eu não sei de que região do mundo ela é, mas é uma revista realmente física, então tem muita gente que tá falando, mas fake que não sei o que. Não, isso realmente foi publicado em uma revista. E graças a ela a gente teve o verdadeiro nome do Jon tecnicamente revelado, né? Claro que ainda assim pode ser apenas uma especulação, mas eles fizeram uma entrevista com o ator que faz o Bran Stark, lembrando que não foi o ator que faz o Bran Stark que disse o nome, tá? Isso também pode ter sido uma especulação, pode ter sido um furo de roteiro aí, coisas aí um pouco misteriosas. Mas nas revistas eles dizem, como nós vimos no último episódio da sexta temporada, Bran em suas viagens temporais, ou também chamada de Green Sight, revelaram a verdadeira natureza do parentesco de Jon e o seu verdadeiro nome, Jaehaerys Targaryen. Mas não acaba por aí, também dizendo que ele não sabe apenas isso, mas também sabe a origem dos White Walkers e mais. Possivelmente seja uma especulação da revista, mas eu acho difícil. Eles têm que saber de algo, pois eles foram muito firmes na afirmação deles. Eu acredito que o ator que faz o Bran revelaria tal segredo, tá? Então já fica por aí. Não foi o ator do Bran que falou, foi a revista que falou. A HBO tem uma conduta muito forte com spoilers, eles não comentam nada. Nada mesmo que vaza. Seja verdadeiro ou seja falso, mas mesmo assim, algumas coisas a própria HBO revela, como foi o caso de quem era o pai do Jon. Porque muitas vezes, mesmo depois do final da sexta temporada, muitos não acreditavam que o Jon era realmente filho do Rhaegar, né? Então a HBO soltou um informativo que juntava a Lyanna e o Rhaegar dando o Jon. Mas por que do nome de Jaehaerys? Eu sinto que como o Rhaegar acreditava fortemente na profecia do príncipe que foi prometido, ele acreditava ser o próprio príncipe. Quando ele viu, porque, se eu não me engano, teve a profecia era falando sobre a linhagem do Aegon o Quinto, o Aegon improvável, falava que iria nascer dele a linhagem do príncipe que foi prometido. Então por isso que algumas teorias aí sobre o Azor Ahai, etc, tem alguns problemas, e por isso que a Melisandre pode ter interpretado que é o Stannis, porque ele tem o sangue do Aegon o Quinto. Caso vocês não saibam como, vocês devem estar se pensando, meu Deus, mas como assim ele tem o sangue do Aegon o Quinto? Sim, os Baratheons, pela linhagem da mãe deles, acho que a avó, tataravó deles, bisavó deles, eu não sei, era a filha do Aegon V. Ela se casou com, foi o Steffon Baratheon? Acho que foi o Steffon Baratheon, agora eu não tô com os nomes aqui. Mas ele tem sim sangue, então isso pode ter ajudado um pouco no quesito da profecia, né? Mas de alguma forma, o Rhaegar viu que ele não seria, e sim seria alguém da sua linhagem. Mesma coisa com o Aegon. Ele achou que seria ele, porque ele nasceu na grande tragédia de Summerhall, né? Então ele imaginou que ele fosse o príncipe prometido. E ele percebeu que o dragão precisava ter 3 cabeças, assim como o Aegon e suas irmãs.
Ele teve primeiro uma menina, na qual ele nomeou Rhaenys. O segundo filho ele nomeou Aegon. Estão vendo o paralelo aí? Eu acredito que se ele tivesse uma menina, ele nomearia Visenya, mas não foi o caso. Agora, por que Jaehaerys? Muitos falam, ai, Jaehaerys, que nome feio. Porra, Daenerys é que é um nome bonito, né? Assim, os dois nomes, eles estão igualmente Targaryen. Não tem muito o que falar, são os nomes Targaryen. Mas para explicar isso, eu preciso voltar um pouco longe aí para vocês, uns 300 anos atrás, até Maegor o Cruel, o terceiro rei Targaryen a se sentar no trono de ferro. Eu preciso explicar para vocês qual é a história e por que a história sempre se repete. E isso até o George Martin já comentou que gosta, eu comento várias vezes nos meus vídeos, como a história sempre se repete. Maegor Targaryen foi o segundo filho do Aegon, o Conquistador, e sucedeu ao trono após tecnicamente tomá-lo após a morte de seu irmão Aenys. Maegor sempre teve problemas para ter filhos e chegou a se casar 6 vezes, com uma das suas mulheres morrendo por suas mãos, já as outras tendo alguns fins misteriosos. Graças à sua cobiça por sucessores e ter tomado mais de uma esposa, a fé do Sete ficou revoltada e a primeira revolta da fé aconteceu. Maegor subiu em Balerion, um terror negro, e mostrou aos militantes da fé o que um rei dragão fazia com revoltas. Na mesma época, Maegor também acabou construindo a Fortaleza Vermelha. Vale lembrar que Aegon havia construído o Forte Aegon, e não a Fortaleza Vermelha. Ela foi construída tecnicamente por Maegor, cheia de passagens secretas. E após a construção, Maegor ordenou que todos que a construíssem morressem, né? Para os segredos da fortaleza ficarem intactos. Então realmente o Maegor não era um cara muito legal, né? O que aconteceu foi, Maegor foi um péssimo rei, e o seu reinado foi cercado de problemas e conflitos. Ele ganhou seu apelido e fez por merecer também. Muitos dizem que ele foi um dos, se não o pior rei de Westeros, chegando lado a lado com Aegon IV e o Rei Louco. Para se manter no poder, Maegor havia matado o filho de seu irmão, chamado Aegon. Já Jaehaerys e sua irmã Alysanne estavam sendo mantidas por cativeiro por Visenya. O irmão mais velho de Jaehaerys, Viserys, foi levado por Maegor para servi-lo e, é claro, manter os outros Targaryen inquietos. Então vamos prestar bem atenção aqui. O Maegor, ele era irmão do Aenys. O Aenys teve 3 filhos. Teve o Aegon, o Viserys, a Alysanne e o Jaehaerys. O Aegon foi morto pelas mãos do Maegor. O Viserys foi levado pelo Maegor para servi-lo e, é claro, ser um refém, e o Jaehaerys e a Alysanne estavam nas mãos da Visenya, mas eles conseguiram escapar graças à morte da Visenya, porque ela também já estava bem idosa, né? Ela acabou morrendo, e o Viserys, quando isso aconteceu, né, e quando o Jaehaerys e a Alysanne escaparam, o Viserys foi brutalmente morto e deixado para apodrecer na frente da Fortaleza Vermelha. A morte do Maegor foi muito controversa, ninguém sabia ao certo como ele havia morrido ou quem que havia matado ele. Poetas e cantores gostam de dizer que o trono o matou, mostrando que ele não era digno de se sentar lá, pois o Maegor foi encontrado morto no trono de ferro com vários cortes em seu corpo. Alguns dizem que foram os cortes feitos pelo próprio trono, porque vamos lembrar que os tronos do livro, eles realmente são muito altos e realmente tem 1000 espadas, tá? São vários e vários degraus que você tem que andar até subir até o trono, e são feitos de espadas, né? Então são cortantes. Então as pessoas gostam de dizer que o trono corta aqueles que não o merecem. Então isso, o trono passou para o Jaehaerys, e ele ficou conhecido como Jaehaerys o Sábio. Ele reinou por várias gerações e até hoje é considerado um dos melhores reis de Westeros. Mesmo com a morte, né, do Maegor, os militantes da fé ainda estavam lutando contra os Targaryen. O Jaehaerys foi o responsável por conciliar um pacto com a fé, prometendo que sempre os protegeriam, mas com isso a militância da fé foi extinguida. Todos amavam o velho rei, e quando ele morreu, até mesmo Dorne lamentou. Agora, por que Rhaegar escolheria Jaehaerys como o nome de um de seus filhos? Simples, ele acreditava em profecias e também imaginava que a história se repetiria. Ele não queria um próximo Maegor em sua linha de sucessão, e sim um Jaehaerys, para acalmar os problemas que o Rei Louco havia causado, da mesma forma que Jaehaerys acalmou os problemas que Maegor havia causado. Talvez isso não diga mais sobre a história do Game of Thrones tem reservada para nós, já que o Aegon e a Rhaenys morreram, claro, levando em consideração que o jovem Griff é na verdade um Blackfyre. O que isso iria causar na história, né? Eu não sei muito, mas o Jon já provou também ser um ótimo guerreiro e um ótimo líder. Mas será que ele vai ser também um ótimo rei?
Grandes guerreiros nem sempre são ótimos reis. Um exemplo desses é o Robert Baratheon, que ganhou a sua coroa na força, mas não conseguiu mantê-la da mesma forma que deveria, né? Ele conseguiu manter a sua coroa, ele não perdeu ela para uma rebelião. Mas vocês me entenderam, né? O Jon, apesar de muito diferente do Robert, é claro, sendo criado por Ned Stark, provavelmente será um melhor rei que Robert e um melhor rei que muitos. Mas ele tem mais direito ao trono que a Daenerys? Tecnicamente os dois não têm muito direito ao trono se você levar em consideração a linha de sucessão do trono. Então, tecnicamente, né, porque o Robert tomou o trono, então o trono passou a ser dele. Mesmo ele sendo um usurpador, o trono era dele. A Dany vem de fora e ela tem que reconquistar o trono para reconquistar o direito dela, porque tecnicamente o direito de sangue ela ainda tem, mas é aquele negócio, né, ela não vai chegando lá e falando, esse trono é meu, saia. Porque não é bem assim. Ela tem o direito de reconquista. Por isso eu acredito que mais um apelido dela vai ser Daenerys Targaryen, a Reconquistadora. Fazendo essa semelhança aí com o Aegon. Eu não sei ao certo como que o Jon irá descobrir, né, que L mais R é igual a J, mas talvez seja nas criptas de Winterfell, e talvez seja por Brandon Stark aí, mas novamente eu acho que isso é difícil. Quero ver como que os produtores irão conseguir revelar que a informação, né, que o Lobo Branco na verdade é o Dragão Branco. Conhecendo o personagem do Jon e praticamente sendo um dos meus personagens favoritos, né, e o que eu mais me identifico, o Jon não é do tipo de pessoa que sonhou em sentar um trono e se tornar rei, tanto que ele foi pra muralha não em busca de glória, né? Mas em busca de servir algum propósito, fazer alguma coisa, porque ele era só um bastardo, né? Ele não estava nem na linha de sucessão, não podia nem falar que ele era o último da linha de sucessão. Mas agora ele se tornou um rei, e como rei ele terá que fazer o seu dever, que é governar. Ele iria querer sentar no trono de ferro se descobrisse que era um Targaryen? Eu acredito que ele não iria, eu acho que não acredito muito difícil dele aceitar que ele é um Targaryen, mas eu acho que na cabeça dele vai fazer 2 mais 2 é igual a 4. Tá? Por causa do jeito que Ned Stark tratava ele. Ele deve lembrar da despedida que ele teve com o pai dele, né? O pai dele tecnicamente, né? Mas eu acho que ele iria fazer sim o seu dever se colocassem ele no trono de ferro, querendo ou não, porque o que eu vejo do Jon, ele tenta sempre fazer o que ele acha que é certo. Então ele, se ele tivesse o poder de se sentar no trono e colocassem ele lá, eu acho que ele iria para poder juntar todos os exércitos contra os White Walkers, porque essa é a única coisa que ele quer. Ele quer defender o reino, ele realmente quer defender o reino todo. E eu acho isso muito admirável, né? Muito humilde pela parte do Jon. Ele não quer governar, ele não quer isso, ele quer apenas fazer o que é certo e defender o reino. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Os vídeos no canal só têm a melhorar e eu conto com a ajuda de vocês e com o apoio de vocês para isso. Comentem o que vocês acharam dessa revelação e se vocês acham ou não que esse é o verdadeiro nome do Jon. Vai lembrar que o nome dele não ia ser um nome legal, tipo Daemon, tá ligado? Não. É nome Targaryen, galera. É nome Targaryen. Tem um nome Targaryen mais simples, tem os nomes Targaryen mais complicados. Jaehaerys é um deles. Ainda mais na escrita, né? Mas eu tenho certeza. Nossa, muita gente deve escrever o nome do coitado errado, né? Mas também dos nomes que eu acredito que poderia ser era Aemon. Seria um tanto quanto cômico, né? E quem acompanha aí minha campanha do Rhaegar viu que eu consegui resgatar o Jon vivo e ele recebeu o nome automaticamente, o nome de Aemon. Então seria um pouco, né, como eu disse, um tanto quanto cômico devido ao relacionamento que o Jon teve com o Aemon na muralha. Mas é isso aí, galera, eu sou o Daniels, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, falou, até a próxima, galera, e fui!